A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o presbítero Jonatas. Você está no canal EBD Fácil Jonatas Machado CR. Hoje nós estaremos dando início a mais um trimestre abençoado. Essa aula ela é de cunho introdutório. Ainda não é a lição de número 1 que nós estaremos abordando nesse vídeo. Será no próximo vídeo. Esse vídeo é um vídeo preparatório para o trimestre que nós estaremos entrando agora. Estaremos estudando aí o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Eu conto com você em todos os vídeos para nós aí aprendermos e crescermos aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas coisas são muito importantes aqui nós pontuarmos antes de nós abrirmos a nossa lição. Primeiro, o autor do livro de Primeira Reis e Segunda Reis, ele é anônimo. Não sabemos quem foi o escritor de Primeira e Segunda Reis. Ele é anônimo. E isso de forma alguma anula a importância do livro dos reis. O que importa para nós é o conteúdo, é tudo, é o que eles viveram, como eles viveram, é o que Deus quer nos ensinar através do livro de Primeira e Segunda Reis. Porque Deus nos ensina através de quedas, Deus nos ensina através da desobediência, Deus nos ensina através da obediência e através da fidelidade, através dos acertos desses reis. Então, nesse trimestre, estudaremos o primeiro e o segundo livro de Reis. Esses livros nos trazem a história do povo de Deus desde o final do reinado de Davi até o cativeiro babilônico. Então, a revista nós vamos entender que ela frisa mais o reinado de Judá. O reinado de Judá, porque desde o final ali da morte de Davi, quando inicia Salomão, em diante até o cativeiro babilônico. Então nós iremos aí frisar mais, a lição vai estar mais embasada ali no reinado de Judá. Então, algumas informações importantes antes de entrarmos aí no estudo desses livros. Primeiro, na Bíblia hebraica, livro de Primeira Reis e de Segunda Reis, eles compõem apenas um livro. Não são dois livros, como é na nossa Bíblia, mas ele é um livro só. Então, Primeira Reis, ao invés de ter o primeiro livro, 22 capítulos, e o segundo, 25 capítulos, na realidade é um livro só, com o nome O Livro dos Reis, contendo 47 capítulos. Toda a história em um livro só. Assim é na Bíblia hebraica. A Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia hebraica é a Bíblia onde contém apenas o Antigo Testamento. É a versão mais antiga que existe. Que quando foi traduzida ali na Septuaginta, a versão dos 70, para quem não sabe, quando foi traduzida do hebraico para o grego, eles fizeram essa divisão. Foi eles que fizeram essa divisão ali entre Primeira e Segunda Samuel, entre Reis, Segunda Reis. Aí nós sabemos que também tem ali Primeira e Segunda Crônicas. Tá bom? Então, é uma coisa que é muito importante de nós entendermos antes de iniciarmos aí esse nosso estudo. Então, a Bíblia hebraica contém apenas o Antigo Testamento, como eu acabei de dizer. Porém, como nós já observamos, com diferença entre a divisão e a ordem ali cronológica que contém na nossa Bíblia, tá bom? A ordem cronológica dela é diferente da nossa, tá bom? A ordem mais certa, a ordem mais correta é a ordem da Bíblia hebraica, tá bom? Se você quer saber a ordem cronológica exata da Bíblia, você recorre à Bíblia hebraica. Tá bom? A nossa Bíblia ela não está na ordem cronológica, mas ela está na ordem lógica. Porque quando você olha, Gênesis é o quê? Gênesis é princípio. Então, ele tem que estar no princípio. Então, nós colocamos no princípio. Tá bom? Mas se você pegar a Bíblia hebraica para você estudar, você vai perceber, vai ter um pouco de dificuldade de compreender ali. Tá bom? Então, por isso que foi feita essas divisões aí, como forma de melhoria também para o nosso estudo. Então, agora, por que estudar? Por que estudar os livros da Bíblia denominados históricos, Primeira e Segunda Reis? Porque Romanos 15:4 vai dizer: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que foi escrito foi inspirado. Os homens que foram inspirados por Deus para escreverem lá, para as histórias que eles vivenciaram,
Na realidade, os acertos e os erros foram para nos dar ensino, para nos ensinar. Né? E 1 Coríntios, perdão, aqui eu estou perto de uma rua aqui que está passando carro toda hora, os irmãos não reparem não. E em 1 Coríntios 10, do 6 ao 7, Paulo vai falar que os erros de Israel, na realidade, foram para nos dar exemplo de como não fazer, de não cair no mesmo erro. Então, essa é a importância de nós estudarmos os livros aí do Antigo Testamento, os livros históricos, tá bom? Para nós aprendermos com os erros e com os acertos desses grandes homens aí da fé. Então, vamos avançar aqui mais um pouco. Então, causas principais do cativeiro babilônico. O reinado dos reis de Judá. Apesar de terem sido levantados por Deus, esses homens foram levantados por Deus, muitas vezes induzidos por suas cobiças e orgulho, deixavam a vontade de Deus de lado. E você e eu, aqui é um breve resumo de tudo que nós vamos estudar, tá bom? Mas esses homens, eles deixavam a vontade de Deus quando tudo estava bem. Enquanto estavam em guerra, o fervor espiritual estava ali neles. Mas quando tudo estava bem, eles se afastavam. Eles se voltavam à idolatria, aos sacrifícios antigos. Então Deus tirava a sua mão e permitia, levantava povos ali, nações opressoras ali que oprimia o seu povo. Tá bom? Então as causas principais do cativeiro babilônico primeiro foi essa, né? Uma das causas foi essa, que eles deixavam Deus, né? E por esta causa Deus levantou os assírios, né? Os caldeus da Babilônia, para oprimirem e para exilarem seu próprio povo. Porque sempre foi assim, o povo olhava para Deus quando a batalha estava travada. O povo olhava para Deus quando havia escassez, quando havia sequidão, quando passavam fome, quando estavam sendo oprimidos, eles olhavam para Deus. Mas quando Deus dava paz, quando Deus cessava as guerras, quando Deus resolvia, eles pegavam e recorriam às suas próprias vontades, voltavam a fazer coisas que eles faziam antes. Então Deus novamente abria a mão e deixava ali eles serem oprimidos e sofrerem tudo novamente, porque o sofrimento servia ali como um túnel, um condutor que levava o povo de novo até Deus, tá bom? E até hoje é assim, tá? Se você observar, até hoje é assim. Nós, quando estamos na bonança, estamos tudo tranquilo, muitas das vezes nós temos dificuldade de ter ali um momento de busca, né, mais aprofundado, de busca, de leitura bíblica, de oração. Nós oramos mais quando estamos passando pelo deserto, quando estamos passando por situações adversas. Então, por isso, Deus muitas das vezes permite o deserto, permite ali situações adversas, porque Ele sabe que isso vai nos trazer de volta. E mais vale para Deus do que te ver sorrindo, te ver perto dEle. E é por isso que Ele faz isso e permite isso. Então, quando Deus estendia sua mão e resolvia tudo, deixando eles em liberdade, eles voltavam e praticavam suas próprias vontades. Então Deus, como sabia que isso levaria eles a um caminho mau, à morte, Deus ali dava um jeito de trazer ele de novo e resgatar ele novamente. Então, em um diagrama na Bíblia de Estudo Thompson, mostra que todos os reis, desde Saul até Zedequias, que foi o 20º e último rei de Judá, viveram em uma frequente variação moral. Todos eles começaram em justiça. Todos eles, desde Saul até ali Joaquim, todos começaram em justiça. Mas com o passar ali no exercício ali do seu reinado, né, eles decaíam em pecado, no degrau do pecado, e depois decaíam em idolatria. Então foram os 3 parâmetros ali que eles, infelizmente, se perderam no meio do caminho. Começavam em justiça, caíam em pecado e depois em idolatria. A idolatria acabava ali fazendo parte dos seus reinados e isso desagradava muito a Deus, né, sendo aí uma causa também de cativeiro babilônico. Então,
Para ilustrar isso, a Bíblia de Estudo Thompson desenvolveu um diagrama contendo todos os reis de Israel e de Judá. Todos eles iniciaram a injustiça, decaíram em alguns pecados e até em idolatria. E eu vou mostrar para você aqui uma tabela. E essa tabela, ela é muito importante, que ela vai ilustrar como que foi, né? Eu vou mostrar aqui o mapa para vocês, né? Para vocês terem uma noção aí, o mapa de Judá e de Israel, as regiões onde eles, tudo isso que nós iremos falar, alcançou, aonde que abrange tudo isso que nós iremos conversar aqui durante todo esse trimestre. Então, eu vou mostrar para você aqui agora. Então, aí está aí o gráfico que eu iria mostrar para os irmãos, né? A taxinha preta, aqueles que desagradaram a Deus, tá? Que desagradaram com seus reinados, né? A taxa verde vai falar daqueles que agradaram a Deus. E a vermelha, daqueles que desobedeceram a Deus. Então, você tem aí todo esse gráfico, essa foto aí ilustrativa, mostrando os anos, né, que cada um exerceu ali o reinado, né, e a taxinha mostra ali como que foi nivelado esse reinado diante de Deus. Aí nós vemos aí que Roboão, por exemplo, Abias, Jeorão, Acasias, Acás, Manassés, Amon, Joacás, Joaquim, Jeoaquim e Zedequias foram homens que reinaram aí e desagradaram os olhos de Deus com a maneira que eles regeram ali a nação, né? A taxa verde aí vai mostrar daqueles que Deus se agradou. Aí está aí inserido Asá, né, que reinou 41 anos, Josafá reinou 25 anos, tem aí Ezequias, reinou 29 anos, Josias, 31 anos eles reinaram, né? E se nós voltarmos um pouquinho lá para Israel, que agradou a Deus, foi Davi. Davi foi um homem que reinou 40 anos e agradou muito a Deus com seu reinado, tá bom? Errou, falhou, mas também foi um dos que agradou aí a Deus e que conduziu o povo de alguma forma para a vontade de Deus. Conseguiu atrair o favor de Deus ali para a nação. E aqueles que desobedeceram, temos ali Salomão, que desobedeceu a Deus, mas reinou 40 anos, começou muito bem, mas no meio do caminho nós entendemos pela história que ele se perde, ele mesmo. Quase que perde o povo e perde ele mesmo, né? Mas Deus teve misericórdia. E temos aí Joás, que reinou 40 anos ali em desobediência. Uzias, 52 anos em desobediência. Amazias reinou 29 anos em desobediência. Jotão, 16 anos em desobediência. Então você percebe aí que a história do povo de Israel, de Judá, do reinado deles, foi feita de altos e baixos. Horas estavam lá em cima e horas estavam lá embaixo, tá bom? Mas Deus teve misericórdia de toda a nação. Então, essa outra imagem é uma imagem que eu queria compartilhar com os irmãos também. Imprima esse material, esse mapa, e coloque ele já no seu material de estudo, tá bom? Aqui, vendo esse mapa, você terá aí a noção aí desse distanciamento, dessa proximidade que era de um reino para o outro, tá bom? Temos ali o reino de Israel como capital Samaria, tá bom? Samaria, essa Samaria que era ali a rival ali do povo, do reino de Judá, tá bom? Samaria era a rival. Mas naquele tempo, né, o reino de Israel estava estabelecido ali. Tinha como capital Samaria, e ali aos seus arredores tinha ali Siquém, Jafá, Betel, Jericó e Gerazá. Tá bom? Ali indo para o reino de Judá, logo ao lado, né, ao sul, tá bom? O reino de Israel estava ao norte e ali o reino do sul, onde havia aqueles conflitos que nós sabemos, né, entre Samaria e o reino de Judá, por conta disso, né, porque estavam lado a lado, tá bom? Então nós, dentro da revista, nós estaremos encontrando aí, estaremos aí tendo contato com qual foi esse problema. Que conflito é esse? Por que originou esse conflito entre Samaria, entre Reino do Sul e Reino do Norte? Entre Reino do Norte e Reino do Sul, tá bom? Então o reino aí de Judá, a capital é Jerusalém,
tá bom? Em seus arredores tem ali Laques, Hebron e Berseba. Então você imprima esse mapa, tá bom? Carregue ele no seu material, tenho certeza que vai ser de muito proveito, tá bom? Então uma expressão que você vai ouvir muito nesse trimestre é acerca do Reino do Sul e Reino do Norte. Qual que é o Reino do Sul? É Judá. Qual que é o Reino do Norte? Israel. Então, antigamente eles eram unidos. Após uma guerra que houve, esse reino foi dividido. E é por isso que o Reino do Norte, nós sabemos que se concentra lá como capital Samaria. E é daí que se origina já a guerra, essa rincha que eles têm uns com os outros. Ouvi dizer que até os dias de hoje. Bom, então, espero ter ajudado você. É apenas uma aula introdutória já para poder você já entrar na lição já sabendo um pouco sobre o que se trata. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, tá bom? E comente. É muito importante o seu comentário.